Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um modelo que já foi destaque entre os carros 100% elétricos aqui no mercado brasileiro. Esse é o Volvo C40 Ultimate P8 2024 e recentemente esse modelo ganhou concorrentes de peso bem modernos aqui para o Brasil. Será que ainda vale a pena comprar o elétrico da Volvo? Bom, hoje a gente vai conferir todos os detalhes desse carro, vamos falar de motorização, desempenho, consumo, recarga, acabamento, equipamento, enfim. Vamos conferir detalhe por detalhe para descobrir se ainda vale a pena levar o Volvo C40 para a garagem da sua casa. E é claro que antes de qualquer coisa, já quero pedir para vocês, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo dessa avaliação, caso você não goste do nosso trabalho, é só você retirar o seu like. Fechou? Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando de design. Bom, primeira coisa que a gente tem para ressaltar, além dessa cor Sage Green, que é um verde meio acinzentado, mas ele é metálico, não sei se vocês conseguem ver, mas ele brilha bastante. Eu não sou assim tão fã dessa pintura, mas não acho ela feia, só não é a que mais me agrada, né? Gosto muito desse carro na cor azul e também no vermelho, acho que fica muito mais legal, chama até mais atenção. Mas a primeira coisa que a gente percebe aqui na dianteira é que ele não tem praticamente uma grade, né, para o radiador. Reparem que a única entrada de ar fica aqui embaixo, ó. Muito menor que os modelos a combustão da Volvo, né, ou até híbridos. E ali embaixo tem mais uma outra entradinha de ar. O capô tem dois vincos bem marcantes que ajudam a dar destaque pro carro. E agora o que chama muita atenção é esse conjunto de iluminação 100% em LED. Essa luz aqui que vocês estão vendo é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e também a seta pisca em laranja exatamente nesse mesmo lugar. E o legal é que quando ele desliga a seta, ele liga o DRL de forma suave. Eu acho muito interessante, dá uma sofisticação a mais. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas ali está escrito Pixel Technology. Por quê? Os faróis também são em LED, tanto o farol baixo quanto o farol alto. E ele tem um farol alto automático com essa tecnologia Pixel. O que que significa? Ele consegue recortar um carro na frente. Ele tem também a luz dinâmica em curvas. Então, de acordo com o quanto você esterça o volante, ele também muda o facho do farol para acompanhar a curva. E além dessa função no bloco de iluminação principal, a gente tem ainda aqui embaixo o farol de neblina também LED, e ele tem a luz de conversão estática, ou seja, quando você vira o volante ou você dá seta, ele acende somente de um dos lados para também te ajudar a iluminar numa curva. E essa luz de conversão estática, ela funciona até 30 km por hora. E em manobras, quando você engata ré, ela acende as duas dianteiras para ajudar um pouco na iluminação. Outro ponto que vale a gente citar é que esse carro tem os radares dos sistemas de condução atrás aqui do símbolo da Volvo, que eu acho um símbolo bem bonito, inclusive. O carro tá bem sujo aqui, pessoal, porque a gente testou bastante durante essa semana. Como vocês sabem, a gente faz um teste muito completo aqui no canal por diversos lugares, cidade, estrada de terra, pegamos chuva, enfim. Então o carro tá bem sujo, não deu tempo de lavar, mas vamos lá seguindo para os detalhes visuais aqui do C40. Como a gente já comentou de iluminação, vou aproveitar para falar também que ele faz uma apresentação quando você tranca e destranca o carro. Como vocês estão vendo aí na tela, ele apaga de uma forma um pouco mais suave e tem também as lanternas traseiras que fazem uma animação um pouquinho mais diferente quando você tranca ou destranca o carro. Isso dá um charme muito legal para o C40. E vamos falar aqui das rodas, que apesar de sujas, eu acho elas muito bonitas. E aqui a gente tem algo interessante para contar para vocês. Aqui na dianteira a gente tem rodas de liga leve aro 20 com pneus de medida 235/45. Mas olha que curioso, aqui atrás também aro 20, obviamente, mas a medida é um pouco diferente, 255/45 aro 20. Então, reparem que o pneu traseiro ele é bem mais largo do que o dianteiro, não sei se vocês conseguem notar. Aqui na lateral a gente vê essa parte inferior em plástico preto, porque esse carro é um crossover compacto, né? Não vou nem chamar de SUV, mas ele tem essa proposta um pouquinho mais aventureira no visual, então isso ajuda a aumentar a sensação de altura do carro.
Retrovisor aqui em Black Piano, muito bonito. Tem repetidor de seta, inclusive, que é muito visível, funciona muito bem. E ele tem várias outras funções que a gente vai mostrar lá dentro. Outra coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês posteriormente é o sistema de chave presencial nas 4 maçanetas. Aqui em cima, o teto é em preto, porque na verdade é um teto panorâmico. Apesar de bem sujo aqui, vocês nem conseguem perceber, e ele tem um insufilme também, mas lá por dentro a gente vai mostrar para vocês esse teto. Mas já adianto para vocês que ele não abre, ele é fixo, como por exemplo o 208 grife que a gente já testou aqui no canal. Coluna B em Black Piano, assim como o arco dos vidros aqui embaixo. Tomada de recarga fica aqui, a gente vai falar depois também. Vamos lá aqui para a traseira, que é um ponto um pouco mais polêmico, digamos assim, desse carro, porque ele tem o visual coupé, então muita gente não gosta e ao mesmo tempo muita gente adora esse design, né? Eu particularmente acabei acostumando com o tempo, mas ainda prefiro do XC40, que é basicamente o mesmo carro, porém ao invés do caimento coupé do teto, ele é um crossover convencional, né? Um SUV convencional. Agora o que eu gosto aqui é o conjunto de iluminação. Vocês estão vendo a luz de lanterna acesa, luz de freio fica aqui, a seta fica aqui embaixo e ela é do tipo sequencial, porém quando você destrava o carro ou então quando você aciona o pisca-alerta, ela pisca por inteiro. Tem um pouco dessa diferença. E aqui atrás tem também aquela apresentação de iluminação quando você tranca ou destranca o carro. Brake light bem grande aqui, tá bem sujo por conta da chuva e da poeira, mas também 100% em LED. Temos um aerofólio em Black Piano. Aqui em cima o teto de vidro acaba aqui, mas essa segunda parte também em Black Piano, antena do tipo Shark. E ainda tem essa espécie de aerofólio aqui, digamos assim. E o interessante, pessoal, é que tudo aqui é LED. Como eu já mostrei para vocês, luz de freio, luz de lanterna, luz de seta, a luz de ré fica aqui, luz de placa também em LED. Só tem uma pequena exceção, que é a luz de neblina traseira, que fica aqui embaixo. Essa não é do tipo LED, mas é normal porque dizem que a lanterna convencional, né, tem até uma iluminação melhor em caso de neblina, para os outros enxergarem. Reparem que essa versão Ultimate a gente não tem o nome de versão aqui atrás, somente o logo C40, mas existe sim um indicativo. Desse lado aqui existe o logo Recharge Twin. Por quê? A Ultimate é a única versão com 2 motores elétricos. A gente já vai falar de conjunto mecânico. Então, o Recharge Twin significa que traz os 2 motores, portanto a versão Ultimate P8 do C40. Vamos então falar do grande trunfo desse carro, que é o conjunto mecânico, ou nem tão mecânico assim, porque é 100% elétrico, né? E aqui que tá um detalhe, eu sempre mostro isso lá na dianteira para vocês com o capô aberto, mas a gente não tem acesso aos motores elétricos desse carro. Ele tem um na traseira e um na dianteira, mas somente através de manutenção você consegue ter acesso, então você precisa retirar algumas capas e tudo mais. Não tem por que a gente fazer isso. Depois eu mostro para vocês o que a gente tem embaixo do capô. Como eu disse aqui, são 2 propulsores elétricos, um em cada eixo, então ele tem tração AWD, tração nas 4 rodas, que funciona sob demanda, né? Ele vai ativar automaticamente da forma que ele acha necessário fazer essa distribuição de tração. Segundo eu encontrei aqui nas informações da Volvo, o motor elétrico dianteiro tem uma potência de 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Curiosamente, somente nesse motor dianteiro é a potência que tem, por exemplo, o motor 1.4 TSI da Volkswagen, que equipa, por exemplo, o Taos, o Polo e também o T-Cross. Mas não para por aí, porque a gente tem também um motor traseiro, que esse é um pouco mais potente, 258 cavalos com 42,8 kg de torque. E com esses 2 motores combinados, olha que impressionante, são 300 kW de potência, ou seja, 408 cavalos, que estão disponíveis entre 4.200 e 8.000 RPM. Muita gente fala que o elétrico tem potência e torque instantâneos, mas nem sempre é assim. Acontece que o motor elétrico ele vai chegar a essa rotação muito mais rápido do que o motor a combustão, né? Já o torque conjunto dos 2 motores, 68,3 kgfm, esse sim, entre 0 e 4.400 RPM. Então, nesse caso sim, o torque é instantâneo. E vale a gente mencionar também que esse carro tem a versão Plus, assim como o XC40.
Aí seria a Plus P6 com somente um motor elétrico traseiro que tem 238 cavalos, lembrando que esse tem 258 atrás, e o mesmo torque de 42,8. Então uma diferença bem expressiva quando a gente considera a potência combinada aqui do C40. E como lá no Plus o motor é somente na traseira, a tração também fica somente para as rodas de trás, aqui a WD. E se estamos falando de conjunto mecânico de um carro elétrico, não dá para deixar de citar a bateria. Ela aqui é feita de íon de lítio e tem uma capacidade de 78 kWh. Porém, são 75 kWh utilizáveis, que é o que você consegue usar na prática mesmo. Isso é normal, tá, pessoal? A bateria geralmente tem um pouco mais de capacidade do que ela realmente consegue utilizar. Vamos aproveitar para falar de recarga. Então, vocês podem ver o bocal de carregamento fica aqui do lado esquerdo do carro, o que dificulta um pouquinho as coisas, tá, pessoal? Porque muitas vagas você tem o carregador do lado direito. Então, eu mesmo fui num shopping carregar e o carregador não chegava, eu teria que parar na contramão. Então, seria melhor se fosse do lado direito. Como vocês podem ver, a gente tem uma luz aqui para indicar o carregamento, né? E a entrada é do tipo 2. E aqui, se você puxar esse plug aqui, ó, que é somente uma pecinha de borracha de proteção, você tem o CCS do tipo 2. Então, um carregador de corrente alternada, ou seja, AC, ele consegue carregar até 11 kW, a potência máxima. Então, mesmo que você coloque um carregador mais potente, ele vai limitar a 11 kW, que é uma potência razoável para corrente alternada, não é ruim. E aí você vai usar somente essa parte aqui de cima do plug. Se você quiser usar corrente contínua, a capacidade máxima é de 150 kW. Aí ele carrega realmente muito rápido. O que eu consegui carregar com esse carro, porque depende do carregador, foi em 30 kW, que ele já carrega numa velocidade razoável, já agradável. Em 150 com certeza ele vai carregar muito rápido, aí você vai utilizar também essa parte de baixo combinado, tá? Por isso que é o CCS, né? Se eu não me engano é Combined alguma coisa System. Aqui, se você tiver com a chave perto, é para você destravar o carregador. Então você clica aqui, o carregador destrava. Por quê, pessoal? Quando você está carregando, ele trava o carregador para evitar que alguém chegue e tire o plug do seu carro para conectar no carro de outra pessoa, né? Ou simplesmente deixe de carregar o seu carro. Então ele fica travado, ele segura o carregador até você apertar aquele botãozinho com a chave próxima. Quero falar de desempenho para vocês, mas como vocês bem sabem, antes a gente precisa mencionar o peso. Esse carro é bem pesado, são 2.207 quilos, mais de 2 toneladas. Um carro convencional tem ali na faixa de 1.200 a 1.400 quilos. Esse tem praticamente 1 tonelada a mais. E o culpado disso é principalmente as baterias, que no carro elétrico ainda são muito pesadas, até porque elas são grandes, né? 78 kWh, é uma capacidade bem considerável, mas a parte boa é que elas ficam concentradas no assoalho do carro, então nessa parte aqui de baixo. Repare inclusive que quando você olha aqui de cima ele parece mais alto do que ele realmente é, porque tem justamente as baterias ali embaixo que ficam bem protegidas, tá? Então dificilmente você vai ter problema, a não serem uma pancada muito forte. Mas a parte boa delas ficarem no assoalho é que ajuda a diminuir o centro de gravidade do carro. Então quando você coloca todo o peso mais para cima, o carro fica mais bambo, né? Tende a capotar mais fácil. Com o maior peso embaixo, ele fica um pouco mais sentado no chão e ajuda até mesmo na dinâmica. Isso é interessante. Mas 2.207 quilos é bastante coisa, até porque esse carro tem um porte compacto, considerando essa categoria premium, né? E a gente vai falar de dimensões daqui a pouquinho. Vale citar também a capacidade de reboque do C40 Ultimate, que me surpreendeu inclusive. São 1.800 quilos num reboque com freio, ou então 750 quilos sem freio. Então, mesmo sendo um carro elétrico, você pode instalar um engate e transportar, como vocês puderam ver, uma capacidade bem alta. Então dá para você levar seu jet ski ou, dependendo, até mesmo o seu barco. Agora sim, estamos falando de desempenho, que é excelente. Eu vou mostrar na prática para vocês assim que a gente for fazer o test drive no nosso percurso padrão, mas de acordo com a Volvo, 0 a 100 em 4,7 segundos, realmente impressionante. Não conseguimos ainda fazer essa medição precisa, né? A gente precisa de um equipamento específico para isso, mas com certeza ele consegue, porque realmente
a saída desse carro é impressionante. Tração nas 4 rodas ajuda muito também nesse sentido. Agora, a velocidade máxima é limitada em somente 180 km por hora. Isso é um recurso de segurança, ela é limitada eletronicamente e está presente em todos os carros da Volvo. Não importa se ele tem 408 cavalos como esse aqui ou se ele tem 1000 cavalos. Ele vai ser limitado sempre a no máximo 180. Alguns modelos têm uma velocidade final um pouco reduzida ainda. Mas se ele tem esse desempenho impressionante, tirando a velocidade máxima, e o consumo, será que é muito alto? Gasta muita bateria? Bom, de acordo com o Inmetro, a autonomia desse carro com uma carga completa da bateria é de 353 km. Mas vale lembrar que o Inmetro ele aplica uma redução de aproximadamente 30% sobre o ciclo de testes EPA, que é o ciclo americano. Isso quer dizer o quê? Que ele geralmente é conservador. Se você usar mais esse carro na cidade, afinal o elétrico ele é mais econômico na cidade do que na estrada, já que ele tem um pouco da frenagem regenerativa, você faz mais frenagens, né? Você não acelera tanto na cidade, então nesse caso aqui o elétrico acaba sendo mais econômico. Então nessas condições, rodando de forma bem tranquila, você passa desses 353 km com relativa facilidade. Você vai fazer ali seus 400 ou até mais do que isso. E vale mencionar também que, de acordo com o Inmetro novamente, o P6 com somente o motor traseiro tem autonomia de 385 km. Então mesmo tendo uma bateria um pouco menor naquele caso, ele consegue ser um pouco mais econômico pelo alívio de peso e também o desempenho. Agora, o consumo pessoal que eu consegui no meu dia a dia, posso dizer para vocês que é muito relativo. Rodando na cidade, por exemplo, cada hora você consegue fazer um consumo diferente, porque tem muito dessa questão da frenagem regenerativa. Então é complicado a gente falar de consumo de carro elétrico, mas a gente fez um vídeo dedicado ao consumo urbano desse modelo. Rodando na cidade, eu consegui, em média, algo em torno de 16, 17, 18 kWh a cada 100 km. Não é um consumo assustador, mas eu esperava que ele fosse um pouquinho mais econômico. Como eu comentei para vocês no vídeo de consumo, a gente ainda não tem um parâmetro de comparação, porque esse é o primeiro carro 100% elétrico que passa aqui no canal. Mas teremos outros modelos em breve, e aí a gente consegue ter uma base comparativa um pouco mais definida para a gente entender se esse consumo é muito elevado ou não. E no nosso percurso padrão que a gente fez aqui no teste de consumo, ele fez 19,3 kWh a cada 100 km. Como eu falei para vocês, o carro elétrico gasta mais na estrada, mas infelizmente a gente não conseguiu aferir essa média, porque no teste de consumo que a gente faz no vídeo de viagem, a gente faz na estrada, a gente não pôde resetar o trip, porque acreditem se quiser, mas esse carro, vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, só tem um trip que dá para você resetar manualmente. Então, se a gente resetasse na estrada, a gente perderia a média completa do percurso. Mas teremos sim, com os outros elétricos, a gente vai conseguir, espero eu, fazer essa média na estrada. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale citar que esse carro utiliza na dianteira suspensão independente do tipo McPherson e na traseira é independente do tipo Multilink, o que garante mais conforto em geral para os ocupantes. Vale dizer também que são freios a disco nas 4 rodas e ventilados na dianteira. Inclusive é um disco de freio bem grande. Agora, algo muito interessante que a gente tem para dizer é que esse carro usa pouco esses discos de freio, apesar deles serem grandes. Por quê? Em sua grande maioria, os carros híbridos e elétricos, eles têm a frenagem regenerativa. Como que funciona? Quando você pisa no pedal do freio, ao invés de ele utilizar as pinças ali de freio nos discos, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética em energia de movimento. Isso faz com que a bateria seja ligeiramente recarregada. Ou seja, essa energia que seria desperdiçada na frenagem, ele consegue reaproveitar para carregar um pouquinho a bateria. Claro que essa recarga não é muito grande, mas ajuda o carro a ser econômico. Mas, por questões de física, ele não tem como fazer isso sem perder velocidade no carro. Então o carro acaba freando sozinho. Então a maior parte do tempo, com exceção de frenagens mais bruscas, você está utilizando ao pisar no freio essa frenagem regenerativa do próprio motor elétrico. Sendo assim, os discos de freio você dificilmente vai usar.
e isso garante uma manutenção mais baixa. Vamos aproveitar também para citar que esse carro utiliza a base CMA, que é a Compact Modular Architecture. Ela é exatamente a mesma do XC40, desde que ele ainda era a combustão. Então é uma plataforma sim voltada para carros elétricos, mas que não foi desenvolvida somente para isso. É uma plataforma de um carro a combustão. Como eu falei, o XC40 hoje, ele também é 100% elétrico no mercado brasileiro, assim como o C40. Inclusive, vale citar que o C40 nunca teve modelos a combustão, ele já nasceu elétrico. Mas o XC40 tinha as configurações híbridas e, se eu não me engano, teve até com motores a diesel. E ele continua usando essa mesma plataforma CMA. E como a Volvo Carros não tem fábrica no mercado brasileiro, logicamente esse modelo é importado. Ele é feito em Ghent, lá na Bélgica, então importado para o mercado brasileiro. Vamos aproveitar ele aqui de lado para falar então de dimensões. Como sempre a gente faz aqui nas avaliações do canal, vou fazer um comparativo com dois concorrentes diretos do C40. Estamos falando de BMW iX1, ou seja, variante 100% elétrica do X1, e também do Mercedes-Benz EQA 250, que da mesma forma é totalmente elétrico. Vamos lá. De comprimento, o C40 tem exatamente 4,44 m, enquanto o iX1 tem 4,50 m e o EQA tem um pouquinho mais de 4,46 m. De largura, o Volvo tem 1,87 m, o iX1 tem 1,84 m e o EQA um pouquinho mais de 1,83 m. De altura, aqui são quase 1,60 m, incluindo a antena de teto. No iX1 é 1,62 m praticamente, então é uma diferença de 3 centímetros. E no EQA são 1,61 m, também um pouquinho mais alto que esse carro. Importante a gente relembrar para vocês que por conta desse visual coupé, o teto do C40 é um pouco mais baixo que o teto do XC40. E por isso, o espaço interno para a cabeça não deve ser muito bom, mas a gente vai conferir na prática também já já. De entre-eixos aqui, ele tem 2,70, que é uma medida geralmente usada pelos sedãs médios, né? Como, por exemplo, o queridinho dos brasileiros, o Toyota Corolla. Já o iX1 tem um pouquinho menos, 2,69, e o EQA tem um pouco mais, 2,73. E se a gente está falando aqui de um crossover compacto, como eu falei, nem vou chamar de fato de SUV, mas é importante a gente citar a capacidade off-road desse modelo. E vale aqui a consideração para vocês. Esse carro tem tração nas 4 rodas, mas não é por isso que ele é voltado para um off-road. Esse carro tem pneus de perfil um pouco mais baixo, rodas bem grandes. Ele também não é um carro tão alto assim, então ele não é voltado para você fazer um off-road, mas se preciso, ele vai muito bem. Como vocês podem ver, a gente pegou a estrada de terra aqui, o carro está bem sujo, não chegamos a pegar lama mesmo, foi mais poeira, mas ele foi muito bem, inclusive. E esses números que eu vou falar para vocês também ajudam no uso urbano desse carro, como superar lombadas, valetas, até de repente subir uma guia, algo nesse sentido. Então vamos lá, o vão livre desse modelo fica em 17,7 centímetros ou 17,1 se a gente considerar uma pessoa dentro do carro. Ângulo de entrada aqui na frente 20,1 graus, só para efeito de comparação, não que sejam concorrentes, muito longe disso, mas uma Ranger Limited tem 30 graus. O ângulo de saída lá atrás, 26,6 aqui no C40, e uma Ranger tem 26, então o ângulo de saída consegue ser até melhor que o da Ranger. E o ângulo central aqui, esse já é menor, por conta das baterias ele acaba sendo mais baixo, então ele tem somente 16,2 graus no ângulo central, que também é conhecido como ângulo de rampa. E a gente conseguiu com a Volvo também a capacidade de imersão desse modelo, ou seja, o quanto ele pode imergir na água. Segundo encontrei, capacidade máxima de 45 centímetros. Não sei se eu vou conseguir colocar aí na tela para vocês, mas a Volvo já fez um teste, inclusive lá na China, mostrando esse carro totalmente submerso, controlando por um controle de videogame. Eles conseguiram fazer o carro andar mesmo completamente submerso. Agora, por que tem essa capacidade máxima aqui definida em 45 centímetros? Porque lá eles fizeram um teste completamente diferente, somente para mostrar a capacidade de vedação das baterias e do motor elétrico. Porém, existe um limite para que a água não entre no interior do veículo. Ou seja, se você passar desses 45 centímetros, pode ser que não aconteça nada com o conjunto mecânico de propulsão, né, baterias e motor elétrico.
mas com certeza vai entrar água no interior e danificar vários componentes elétricos do carro. Esse aqui é o interior do Volvo C40 Ultimate. Vamos conferir como que é o acabamento? Vocês podem ver que quase tudo é emborrachado, né? Temos poucas partes em plástico, mas em geral toda essa região aqui em cima, tudo suave ao toque. Reparem como afunda. Isso é muito interessante, o acabamento desse carro é realmente muito bom. E pessoal, me perdoem pelo barulho, mas está muito quente aqui, então eu deixei o ar-condicionado ligado ali no mínimo. Vamos conferir como que é o acabamento das portas. Aqui em cima a gente tem também tudo emborrachado, até nessa parte aqui de baixo. E isso aqui é uma peça em couro. Lembrando que a Volvo não usa mais couro real, né? Então é um couro sintético, mas uma peça bem macia, muito bem encaixada também. Aqui sim, a gente tem um plástico, mas a gente percebe que é um plástico de boa qualidade. Aqui também, onde a gente tem uns desenhos meio diferentes, né? E essa peça se ilumina à noite, faz parte da iluminação ambiente. Fica bem legal, a quem não goste, mas eu achei legal. Maçaneta aqui em aço escovado, muito bonito, ou pelo menos imitando, né? Memória dos bancos, já vou falar disso para vocês. Sistema de som Harman Kardon, a gente vai falar depois também. Aqui embaixo a gente tem parece um carpete, né? Que é um material reciclado, se eu não me engano vem de garrafas PET. Não que eu ache ele ruim, longe disso, mas considerando ser um Volvo, não acho tão legal ter uma espécie de carpete aqui nas portas. Poderia ser um acabamento um pouco melhor, mais refinado, né? Para destrancar e trancar as portas, aqui os retrovisores, e eu já vou mostrar algo legal para vocês, ó. Vou colocar aqui em ré, e esse carro tem tilt down dos dois lados. Então se eu quiser, ó, eu clico 2 vezes aqui, o espelho já abaixa para a gente conferir a guia. E ele fica ali piscando para indicar que está abaixado, né? Posso fazer o mesmo lá do lado direito. Ou também eu posso ativar na central multimídia a função automática. Então toda vez que eu engatar ré, ele vai abaixar os dois espelhos. Mas qual que é o problema disso? Ele não tem uma regulagem. Os carros, geralmente, você consegue regular o quanto você quer que abaixa, para você regular na sua posição de conforto. Aqui não tem. Uma pena isso, né? Então eu acho melhor você deixar a opção desativada na multimídia e apertar manualmente aqui quando você precisar abaixar o espelho de um dos lados. Seguindo aqui na porta, a gente tem os comandos dos vidros elétricos, logicamente todos com um toque na dianteira e traseira. E aqui atrás a trava de criança, que além de travar os vidros, trava também as portas. Aqui abaixo, reparem que essa espécie de carpete vem até aqui no fundo, o que eu não acho muito legal, porque reparem, cabe uma garrafa de 1,5 litro ali com folga, ela fica até sambando um pouquinho aqui, então tem bastante espaço. Mas se você tiver com a água gelada, ela vai acabar suando, digamos assim, né, a garrafa, e pode molhar um pouquinho desse carpete aqui. Então com o tempo pode ser que fique um cheiro de carpete molhado, isso não é muito legal. Mas tem bastante espaço aqui. E a gente tem também uma iluminação ambiente, que é um pouco fraca, acho que poderia ser mais forte, mas ele tem aqui uma iluminação para deixar mais visível o porta-objetos. Mas a iluminação não é em LED, tá, pessoal? Agora, se vocês perceberem, a gente não tem aquele alto-falante grande aqui nas portas. Onde que ele fica? Aqui a gente tem uma espécie de tweeter, né? Mas olha que interessante, esse carro ele tem a tecnologia Air Woofer, ou seja, o alto-falante que ficaria ali embaixo é integrado nos dutos de ventilação. Então, além de todos os outros alto-falantes, você tem aqui em cima também, você tem ali na frente, enfim, são vários, a gente fala depois do sistema de som, mas além desses alto-falantes, você ainda tem os principais integrados nas saídas de ventilação. Muito interessante isso, né? Você economiza bastante espaço aqui nas portas. Até por isso que tem um espaço bem grande para colocar uma garrafa de 1,5 litro. As saídas de ar eu achei bem bonitas, são todas no mesmo padrão. E tem aqui o acabamento em black piano, com um leve cromado aqui que não é muito exagerado, e um cromadinho aqui no centro, mas reflete um pouquinho do sol, tá, pessoal? Para você fechar é só você fazer esse movimento, eu gostei disso também. E ela tem bastante precisão nos movimentos, tá? Você consegue direcionar bem o ar. Aqui segue aquela parte que eu falei que é iluminada, assim como aqui nas portas. Ela continua nessa região aqui também e se estende até aqui acima do porta-luvas. Região da central multimídia, depois a gente vai falar dessa tela,
mas temos aqui acabamento também Black Piano, saídas de ar exatamente iguais. E vamos conferir o porta-luvas. Desce suavemente, mas não achei ele muito grande, ó. Vocês reparem que tem pouco espaço aqui. Ele tem iluminação, infelizmente não em LED, e quando o manual do carro tá aqui, ó, ele acaba atrapalhando um pouquinho essa iluminação. Então acho que poderia ser melhor pensado, mas pelo menos ele não despenca, né? Algo que faltou aqui também é a refrigeração de ar. Um carro desse valor, a gente já fala de preço, e também sendo de marca premium, um Volvo, né? Acho que merecia ter a ventilação no porta-luvas. Vamos falar então dos bancos. Gostei bastante deles, achei eles bem confortáveis e muito bonitos também. Reparem que ele tem essa espécie de couro, que também é sintético, não é couro real, a Volvo não utiliza mais, como eu falei. Tem as costuras brancas, muito bonitas. Aqui na região central é uma espécie de suede, né, camurça. Eu acho muito legal também. E, em geral, esses bancos são bem confortáveis. E apesar da Geely ter comprado a Volvo em 2010, se eu não me engano, ou seja, ela pertence hoje a uma marca chinesa, ainda traz aqui o símbolo sueco, né? A Volvo é nativa da Suécia. E a Geely geralmente deixa bastante autonomia, mesmo sendo chinesa, a Volvo continua com o DNA sueco, digamos assim. O legal desses bancos dianteiros é que os dois têm ajustes elétricos. A única coisa que é manual é esse extensor aqui para as pernas, ou se for ficar mais confortável para você, você consegue estender ou retrair ele. Mas como vocês podem ver, os dois têm esses ajustes elétricos, inclusive de lombar, e o do motorista tem duas memórias. Então se você segurar aqui, ele vai voltar para a memória 2, pode ver que ele está abaixando. Se você só clicar uma vez não vai adiantar, tá pessoal? Mas eu quero voltar para a memória 1, que eu configurei aqui. E se eu quiser configurar, é só eu mexer na posição do banco, clicar em M e depois selecionar qual das duas memórias eu quero utilizar. Também vale a gente citar que essas memórias incluem a regulagem também dos retrovisores. Vamos para o console central. Essa peça aqui, como vocês podem ver, é em plástico, mas também de boa qualidade, ó. E aqui abaixo a gente tem alguns comandos físicos em relação à central multimídia. Aqui o pisca-alerta, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, para você passar as faixas aqui do lado, entrada de cartão SD, se não me engano. Esse botão aqui, infelizmente, é inútil, na verdade não é nenhum botão, né? Ele tem só um risco aqui, mas acho que a Volvo desperdiçou a oportunidade de colocar um botão configurável, né? Seria muito interessante você conseguir selecionar algum atalho para essa função. Ponto positivo, temos aqui o comando físico pro volume, e aqui para você pausar ou despausar a música. Agora, olha que função curiosa. Se eu segurar bastante tempo aqui, ó, ele aparece para eu desligar o automóvel. Por que que isso acontece? Porque esse carro não tem botão de partida. Onde seria o botão aqui, ó, é só uma peça plástica. Como que funciona então? Eu vou mostrar para vocês na prática no momento que a gente for falar da chave presencial. Mas se você precisar desligar o carro manualmente, você aperta aqui essa função, segura aqui, ou também nas configurações da multimídia você consegue também desligar a motorização, caso prefira. Vamos falar de ar-condicionado. Como vocês podem ver, não temos praticamente nenhum comando físico para o ar-condicionado, somente o desembaçamento dianteiro e traseiro. Ou seja, tudo a gente regula aqui pela multimídia. Vamos supor que a gente está mexendo em outra coisa, tem esses atalhos aqui embaixo, então aqui você consegue diminuir a temperatura se você quiser, ou aumentar. E se você clicar aqui, ele vai para os comandos do ar. Então a gente tem aqui também a função de desembaçamento máximo, para desembaçar o vidro traseiro, ligar ou desligar o compressor do ar-condicionado, a recirculação de ar. Aqui embaixo a ventilação, que inclusive eu achei bem barulhenta. A gente está aqui na velocidade 1 e mesmo assim faz bastante barulho. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Conseguiram reparar na diferença? Mesmo na velocidade 1 ele é um pouco barulhento, não achei ele muito suave. Mas até que eu achei as configurações aqui de temperatura precisas. Estamos falando de um ar-condicionado digital dual zone, então se você quiser você regula uma temperatura diferente para o passageiro e outra para o motorista. E como a gente colocou aqui o perfil do canal GT Autos, ele põe aqui embaixo, ó, que é a temperatura de 21 graus é para o GT Autos. Se você clicar aqui você sincroniza as duas temperaturas. Aqui a gente tem a função automática,
Que como que funciona, pessoal? Se você clicar uma vez nela, ela vai controlar a recirculação de ar e também a distribuição do ar, ou seja, para cima, para baixo, para os lados, enfim. Isso tudo automaticamente. Agora, se você segurar esse botão, olha o que acontece. Já jogou ali para 22 graus e a velocidade do vento para o nível 3. Então ele já fica pré-configurado, digamos assim, né? E sinceramente, apesar de não ter botões físicos, o que eu não acho legal, eu não tive muita dificuldade para mexer no ar-condicionado. Como ele fica esses atalhos aqui, pelo menos é fácil de encontrar, né? Tem modelos que é mais complicado. Aqui, pelo menos, ele funciona simples e ele tem uma tela inteira dedicada somente a isso. Aqui no estacionamento, a gente consegue também deixar a purificação de ar, que esse carro tem um sistema completo para essa purificação, e também iniciar um pré-condicionamento aqui para ele ficar bem geladinho, digamos assim. E se você quiser, você coloca temporizador. Como que funciona? Você define uma hora de partida, que você vai ligar o carro, por exemplo, toda vez 8 da manhã, e aí ele já vai, nesse momento, ligar o ar-condicionado para deixar climatizado aqui dentro. Bem interessante essa função. Aqui ainda a gente tem algumas configurações de sensor de qualidade do ar, desembaçamento traseiro automático na inicialização, ou seja, sempre que o vidro estiver embaçado lá atrás, ele já vai iniciar com desembaçamento, mas ele não faz isso andando, é somente quando você inicia o carro a primeira vez. E o temporizador de recirculação, ou seja, está com a recirculação ligada há muito tempo, em algum momento ele vai desativar para evitar que embace. Legal essas funções do ar-condicionado digital de 2 zonas. Vamos seguir aqui pelo console. Aqui a gente tem um carregador de celular por indução. Meu celular estava carregando aqui, inclusive, e eu falo para vocês que ele é bem mais rápido do que eu imaginava. Geralmente os carregadores por indução são bem demorados, mas esse aqui do C40 bem potente, achei isso muito legal. O que eu não gostei é o celular fica um pouco solto aqui, apesar dele ter essas abas aqui nas laterais. Ó, já começou a carregar. Às vezes numa curva ele acaba mexendo, então ele para de carregar. Acho que poderia ser um pouco mais estreito isso aqui, e também poderia ser de um dos lados, porque aí ficaria um espaço maior para colocar objetos. Lembrando que você não pode pôr objetos metálicos aqui no carregador por indução, então não põe a chave, inclusive a chave do carro. Então acho que poderia ficar mais para as extremidades para sobrar mais espaço, mas ainda assim muito bom esse carregador. A gente tem um pequeno porta-objetos aqui que eu sinceramente não entendi muito bem, talvez um porta-moedas, não sei. Se você colocar a chave do carro aqui é um pouquinho difícil de tirar, então realmente não entendi, mas tem um espacinho ali. A alavanca de transmissão infelizmente não é de cristal, como em alguns modelos mais caros da Volvo. Reparem que não tem freio de estacionamento, porque ele é 100% automático. Como que ele funciona? Você aqui tendo um carro elétrico, você não tem relações de marcha, mas claro que você define se você quer ir para frente ou para trás. Então você dá um toque aqui, ó, para acionar o D, ele já mostra ali no painel, toque para frente para acionar a ré, e quando eu quiser parar, eu somente clico no P. Ele já aciona também o freio de estacionamento eletrônico. E ele tem também a função Auto Hold. Então, ó, vou jogar aqui para o D. Reparem no painel. Quando eu piso um pouco mais forte no freio, ele aciona a função Hold. Então, isso é muito interessante. Nesse caso aqui, ele colocou no parking porque eu estou sem o cinto de segurança, tá? Então ele já acionou o freio de estacionamento. Mas é muito legal, porque, ó, vamos andar aqui um pouquinho. Você parou no farol, só dá um toque um pouco mais forte no pedal do freio, já acionou o Auto Hold. Como que é essa função? Aí ele vai segurar o carro até você acelerar novamente, tá? Se você não fizer isso, ele vai segurar nas subidas ali por aproximadamente 3 segundos, como é o assistente de partida em rampas convencional. Seguindo aqui, temos porta-objetos com regulagens, temos dois, esse um pouco mais alto. Esqueci de mencionar, mas ali a gente tem 2 entradinhas USB, essa aqui dedicada para carregamento, as duas do tipo C, inclusive, que é o novo padrão. Tomada 12 volts, máximo de 120 watts, como vocês podem ver. Dificilmente a gente usa, né, o 12 volts, mas ainda tem. Aqui atrás a gente tem uma lixeirinha, reparem que já tem lixo ali dentro, vou mostrar para vocês. Aqui o apoio de braço com as costuras brancas também, revestimento também naquele couro diferente, ecológico, né? Agora o que eu não gostei é que ele não tem ajuste de altura nem de profundidade. Não que tenha feito muita falta, já que eu gostei da posição que ele fica. Mas um pouquinho mais alto ficaria mais agradável para mim, que sou grande, né? Que você consegue abrir,
Então você tem um compartimento que infelizmente não é refrigerado, acho que poderia ser, pelo menos tem esse tapetinho de borracha. Ali você pode colocar a chave para não acabar a bateria, se você precisar ligar o carro, alguma coisa nesse sentido. E aqui a lixeirinha, como que funciona? Ó, você empurrando aqui, você tem um espaço ali e você pode retirar. Muito fácil, né? Então você pode, se quiser, jogar esse lixo aqui fora e depois colocar ali novamente. Ó como é muito simples, pessoal. Pronto, já está instalada novamente e fica aqui a lixeirinha para você. E a gente tem aqui também um pequeno nicho que dá para você colocar alguma coisa bem pequena. Talvez uma caneta, até uma chave ou algo nesse sentido. Se o nicho fosse um pouco maior, daria para aproveitar melhor, né? Vamos falar então do volante aqui do C40 Ultimate. Tem um couro de excelente qualidade, gostei bastante. E ele é muito bonito, né? Ele passa uma sensação de refinamento muito legal. Gosto muito desse símbolo da Volvo, inclusive em cromado. Praticamente um aço escovado, não chega a ser um cromado mesmo, mais aqui nas laterais. Não tem a base reta, nem embaixo, nem aqui em cima. Mas o volante em si é muito bom, tem sim uma boa empunhadura. As costuras aqui são pretas. Talvez se fosse nesse branco aqui, acho que ficaria legal. Não sei, pode ser que eu esteja enganado. Ele tem ajuste de altura e profundidade, porém manual, não é elétrico, tudo bem para a categoria do carro. E aqui a gente tem na esquerda os comandos do farol. Então aqui está totalmente desligado. Aqui você tem lanterna, farol baixo, o automático, ou seja, o sensor crepuscular, né, ele vai ligar quando necessário, e um toque para cima ele ativa também o farol alto automático. Aqui, farol de neblina dianteiro em LED, lanterna de neblina traseira, essa não é em LED, mas ele avisa tudo ali no painel. Desse outro lado temos o sensor de chuva, que eu achei que funciona muito bem. Você tem inclusive essa regulagem aqui do quanto você quer de sensibilidade nele. Para você acionar o sensor de chuva, você clica nesse botão aqui, como mostra ali no painel, ele já está ativado. E aí você tem, claro, as funções convencionais, né? Intermitente, dá somente uma passada, enfim. E também vou mostrar algo muito legal. Quando a gente segura aqui para trás, ele joga água no vidro, mas vocês repararam que ele não projeta a água lá do capô? Por quê? A água que é projetada no vidro desse carro sai na própria palheta do limpador. E assim ele consegue atrapalhar menos a sua visão. É muito mais legal, é mais cômodo, né? Mostrando novamente para vocês, ó. Ó, reparem que você não tem muita água atrapalhando. Ele realmente limpa bem o vidro estava bem sujo, ó. Deu uma boa melhorada. Vamos falar então das funções desse volante. Desse lado aqui a gente tem os ajustes para passar a mídia, também é para aumentar e baixar o volume. Aqui é tipo um OK, que inclusive abre o computador de bordo ali. Aqui você tem uma função do painel que eu já mostro para vocês e o assistente de voz. Agora, dependendo do que você estiver mexendo, esses comandos aqui passam a mexer algumas coisas no painel ao invés de ser no volume. E aqui desse lado você tem os comandos do piloto automático adaptativo, que o nome correto seria controle de cruzeiro, né, o famoso ACC, também do Pilot Assist. Antes de falar desses sistemas, acho importante ressaltar que eu esperava mais botões aqui. Eu não gosto desse minimalismo exagerado da Volvo. Acho que poderia sim ter mais botões que deixariam mais cômodo esse convívio com o carro. Quando você limita tudo nisso aqui, a exemplo dos Tesla, por exemplo, que tudo você faz por botões aqui, às vezes fica um pouco confuso. Então você vai passar uma mídia, alguma coisa assim, e na verdade ele está mexendo em algo do painel. Então não é muito interessante. Se tivesse botões dedicados, seria melhor. Agora sim, falando do ACC, ele tem a função Stop and Go, então ele consegue parar completamente o veículo e restabelecer a velocidade depois. E aqui o que acontece? Você dando um toque, ele ativa ali o ACC, né, o piloto automático. Reparem no símbolo ali embaixo. Aqui você regula a distância do carro, ele não vai mostrar ali agora porque não tem nenhum carro na frente. Ó, passou um carro ali, ele até detectou, não sei se vocês viram, ele apareceu um símbolo de um carro ali. Mais um toque para o lado, a gente tem o Autopilot. O Autopilot é um sistema de condução praticamente semi-autônomo da Volvo, que ele combina o ACC com a centralização de faixa. Como padrão, a não ser que você desligue lá na central multimídia, ele tem a permanência em faixa, então quando estiver saindo da faixa ele vai corrigir automaticamente para você voltar, mas a centralização só está disponível pelo Pilot Assist, ou seja, centralização só vai funcionar em combinação
com o ACC. E funciona muito bem, a gente mostrou isso na prática nos vídeos de assistência à condução desse carro, mas ele praticamente dirige sozinho. E lá a gente especificou tudo, tá, pessoal? Sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, falamos de farol automático, mostramos também o carro dirigindo sozinho, a que velocidade esses sistemas funcionam. Enfim, assistam esse vídeo porque está realmente bem completo de informações do Volvo dirigindo praticamente sozinho. Vamos lá então para esse belíssimo painel de instrumentos. Ele tem uma tela de 12,3 polegadas, o que é muito bom. Ele é bem bonito, tem uma boa definição. O brilho, em algumas situações, acho que poderia ser um pouco maior. Você não tem uma regulagem, pelo menos o que eu não encontrei. Mas a única personalização que você tem aqui é por esse botão aqui no volante, que você pode projetar o Maps aqui no painel ou não. Somente isso. E se você preferir utilizar o Waze, o problema é seu. Você vai ter que ver isso pela central multimídia. Quando você utiliza o Waze, ele vai ficar a tela escura, mas ali em cima ele vai mostrar qual a próxima direção. Então ele vai mostrar ali, 300 metros, vire à direita, algo nesse sentido, mostrando o nome da rua. E se você deixar ele apagado, ele vai só mostrar ali no centro uma setinha para onde você quer ir e em quantos metros você vai precisar fazer essa mudança de direção. Só isso, tá? Não tem mais nenhuma personalização nesse painel. Você não consegue mudar o layout de velocidade, nem nada disso. Então, apesar de bonito, ele é bem organizado, faltam personalizações. Num painel tão grande, tão bonito, não dá para entender, ainda mais num carro premium, por que é tão simples. Falta também um head-up display, aquele que projeta as informações no vidro. O Haval H6, que a gente testou por último aqui no canal, tinha esse item e o Volvo C40 não tem, mesmo sendo o dobro do preço e também de uma marca premium. Fiquei chateado com isso. Outra questão é que aqui abaixo do velocímetro ele deveria mostrar o reconhecimento de placas de trânsito. Esse carro tinha essa função, na linha 2024 não tem mais. Não entendi o porquê. Aquele 30 ali é relativo ao piloto automático adaptativo, tá? É a velocidade que você pode programar para ele acelerar e frear automaticamente de acordo com a distância do carro da frente, né? Agora, algo que me irritou muito, ó, clicando aqui você abre o computador de bordo desse painel, mas reparem que tem dois trips. O da direita, ele é o viagem automático, que ele reseta sozinho, você não consegue mexer nele. O odômetro, você só consegue ver quando você abre essa aba, tá ali com quase 4.000 km, rodamos bastante com esse carro inclusive. E o único que você consegue resetar é esse da esquerda. Aí você pode resetar segurando esse botão aqui a qualquer momento, ou então abrindo esse painel e resetando ali manualmente, ó, redefinir TM, que seria o trip manual, né? Mas não tem mais trips. Ou seja, a gente não conseguiu fazer aquela média na estrada justamente por causa disso, porque a gente faz o trajeto total, e se eu resetasse o trajeto total, a gente perderia aquela nossa média de viagem, né? Me incomodou muito essa questão. Mas algo que já me agradou bastante foi que ele tem um alerta pronto para conduzir, que funciona quando você está desatento e o carro da frente avança, né? Então o carro da frente começou a andar e você não percebeu, ele emite um alerta sonoro e mostra ali no painel, pronto para conduzir. E vamos mostrar a parte do teto do C40 Ultimate. Esse material aqui é escurecido, parece até ser reciclado, mas provavelmente não é. Tem indicação aqui do airbag de cortina, né? Tem uns, como eu falei, uma saída de alto-falante, alças de mão só aqui na dianteira, atrás não tem, mas voltam suavemente. Aqui a gente tem o tampão com um porta-documentos, o espelhinho tem iluminação, mas infelizmente não é em LED, e aqui para o passageiro exatamente a mesma coisa, inclusive mantém o porta-documentos. Aqui em cima, olha que interessante, a gente tem luzes touch. Todas as luzes internas desse carro são touchscreen. Agora, se você quiser, você consegue selecionar aqui no centro também touch para acender mais, né? Reparem a diferença, ó. Aqui ele acende só um cantinho e aqui no centro ele acende inteiro, inclusive essa parte aqui de cima. E aqui tem algumas funções interessantes. Qualquer luz do carro, inclusive lá atrás, que depois eu mostro para vocês, você consegue segurar. Segurando, você regula a intensidade dela. Não sei se vocês vão conseguir perceber pelo vídeo, mas segurando você regula a intensidade que você preferir. E aqui no centro, o seguinte, quando você segura, ele fica laranja. Quando ele tá laranja, significa que ele desligou o modo automático. Então ele não vai mais ligar sozinho quando você destranca o carro, né, quando você tira o cinto, ou então quando você abrir as portas. Caso não esteja o laranja ativado,
aí sim ele está no modo automático. Abriu as portas ou tirou o cinto, ó, só de tirar o cinto ele já avisa ele que eu estou sem cinto e já ligou as luzes. Isso é muito interessante. E falando de iluminação, além dessas daqui de cima, a gente tem também uma iluminação embaixo das portas. Então à noite ele acende uma luz aqui embaixo para iluminar o chão, além das luzes que ele tem nas maçanetas, muito bonitas também, nas 4. E se eu não me engano tem luz de cortesia também abaixo do retrovisor. E aqui dentro, a luz, além dessa iluminação aqui nesse acabamento, como eu falei para vocês, tem iluminação nos pés e uma iluminação ali, ó, que tá até acesa. De dia vai ser difícil ver, mas tem. Aqui em cima temos o teto panorâmico, mas cadê a persiana? Não tem. Você não tem nenhum comando elétrico aqui, justamente porque esse teto não abre, não dá para abrir e não tem nem a persiana para você fechar. Ele só tem um isofilme de fábrica que ajuda, mas hoje que tá bastante sol, ó, ainda entra bastante luz aqui dentro, uma luz que chega a incomodar, né, os raios solares. E como ele tem um isofilme bem escuro, à noite você até esquece que o teto é de vidro, porque realmente você não vê muito lá fora, ele fica escuro até demais. Isso incomoda. Temos aqui regulagem de altura do cinto para os dois lados e saídas de alto-falante também aqui nas colunas A. Vamos falar de chave presencial. Mostrando aqui a chave para vocês, eu acho ela muito bonita nesse formato mais quadradinho. E ela tem aqui algumas funções. Se você segurar esse botão aqui do triângulo, ele vai acionar as buzinas e também o alerta. É muito alto, então não vou mostrar isso para vocês em funcionamento. Mas você tem aqui trancamento e abertura das portas e abertura elétrica do porta-malas. Vocês podem ver que o carro está trancado através ali dos espelhos que estão rebatidos. Se eu segurar aqui o botão de abertura, ele já vai abrir os retrovisores. E ele abre todos os vidros, eu não preciso segurar até o final, tá? Agora, se eu quiser fechar, eu dou um toque, ele já rebate o retrovisor, mas os vidros não sobem. Curioso isso, né? Para subir os vidros, eu tenho que também segurar o botão de trancamento. Aí quando ele começa a subir, você pode soltar que ele termina de subir automaticamente. Isso vale também para o fechamento presencial. Agora, algo muito legal é que as 4 maçanetas do carro possuem o botão de abertura das portas, que é touch. Então só encosta aqui, ele já abriu o carro. E para trancar é só você encostar aqui, ó. As 4 maçanetas têm isso, além das luzes de cortesia, né, que acende uma luzinha branca aqui embaixo. E a gente pode falar também do seguinte: depois que você sai do carro, as lanternas ficam ligadas por 2 minutos ou até que você tranque o carro. Porém, se você der um toquinho lá na haste do farol alto, ele vai ativar a função que algumas marcas chamam de Living Home, né? Como Living Home. Ou seja, ele vai manter os faróis ligados, não só as lanternas, mas sim os faróis, por 1 minuto. Agora, acho que o que faltou nessa chave aqui foi uma partida remota, né? Vocês viram que a gente consegue configurar horários para ele ligar o ar-condicionado automaticamente, mas se você tivesse essa opção de ligar o ar-condicionado à distância pela chave, também seria legal. Como ele não tem o botão de partida, para você ligar o carro, então o que você faz? Você tá aqui, põe o pé no freio, joga no D ou no R, ele já liga completamente o veículo. E ele vai desligar automaticamente quando você livrar o peso do banco, ou então desligando manualmente, como eu mostrei para vocês, segurando esse botão ou lá pela multimídia. Vamos então para a lista de equipamentos aqui do Volvo C40 Ultimate. Bom, a Volvo, ela divulga uma lista bem pequena dos itens desse carro, mas eu fui lembrando de algumas coisas aqui, anotando para vocês também. Então vamos falar dos principais equipamentos, mas logicamente ele tem mais, porque esse carro, por conta do preço dele, ele é obrigado a ter uma lista de equipamentos recheada, né? Vamos lá: carregador de celular por indução, bancos em couro, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista, frenagem automática de emergência, painel digital de 12,3 polegadas, bancos dianteiros com ajustes elétricos e 2 memórias para o motorista, chave presencial, que não tem partida por botão inclusive, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, assistente de descida, câmera 360 graus, depois a gente mostra para vocês, ACC com stop and go, sensores de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática, alerta de saída de faixa com correção e centralização automática, sensores crepuscular e
e de chuva, ar-condicionado digital dual zone com 2 saídas de ar traseiras, a gente mostra daqui a pouco também, retrovisores externos e internos eletrocrômicos. Então, tanto esse aqui, que tem inclusive uma borda infinita, digamos assim, quanto aqueles externos, quando bate uma luz muito forte, eles escurecem sozinhos. Tem também teto panorâmico fixo, retrovisores com repetidores de seta em LED, rebatimento elétrico, função tilt-down nos 2 espelhos e também aquecimento, então se embaçar ele consegue desembaçar. Faróis full LED com nivelamento automático de altura e também a tecnologia Pixel, que tem iluminação dinâmica em curvas e também do farol automático que eu falei, que ele consegue recortar algum objeto. Abertura elétrica do porta-malas, que inclusive você pode fazer aqui por dentro, se você preferir. Rodas de liga leve aro 20, sensor de pressão dos pneus, farol de neblina em LED com luz de conversão estática, frenagem automática em manobras, farol alto automático, freio de estacionamento automático com aquela função auto-hold que eu também mostrei, iluminação ambiente, infelizmente não é em LED e também não é colorida, bem que poderia, aliás, deveria por esse preço, né? Frenagem automática pós-colisão, então como que acontece? Aconteceu um acidente, ele vai frear o carro para evitar um segundo acidente. Isso a Volkswagen tem também em vários modelos e é muito eficiente. Faróis com função como Living Home, ou seja, você destranca o carro e ele acende os faróis, e quando você vai sair do carro também tem aquela questão que eu acabei de falar para vocês. Sensor de fadiga, portas dianteiras e 4 maçanetas com luzes de cortesia, Pilot Assist, que ele praticamente dirige sozinho, combinando o ACC com a centralização de faixa, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, o Splash Protection System, que ele recua o encosto dos bancos dianteiros, ele dá uma baixada no banco também, quando tem uma forte colisão traseira, e ainda tem esse sistema Google Automotive Service com tela de 9 polegadas. Essa central traz conexão sem fio para Apple CarPlay, tem Google Maps integrado na própria central multimídia, 4 entradas USB, 2 aqui na frente e 2 lá atrás, e sistema de som Harman Kardon com 13 alto-falantes e 660 watts de potência, inclusive com aquela tecnologia Air Woofer que eu mostrei para vocês, que o alto-falante fica na saída de ar. E essa central também tem 4G embarcado gratuito por um bom tempo. Agora vamos falar algumas coisas dessa central. Vamos lá mostrar rapidamente as funções para vocês. Aqui você acessa a parte de aplicativos, então você tem o Maps, e olha que legal, com o carro parado você consegue até mesmo assistir o canal GT Autos aqui, né? Com ele em movimento ele vai bloquear essa função, obviamente, por questões de segurança e até mesmo de legislação, se eu não me engano. Mas você tem o YouTube aqui e pela própria internet da central. Muito legal essa função. Aqui abaixo, em qualquer momento você pode puxar aqui para você ver algumas notificações. Afinal, esse carro aqui, ele tem o sistema Android, né, em geral. Aqui sistema de perfis, então você consegue selecionar um perfil diferente. Voltando aqui para os aplicativos, você tem o Waze, diário de viagem, que ele vai te auxiliar a mostrar o quanto você andou e tudo mais. Reprodução de mídia, o rádio, telefone, isso aqui muito comum, né? Vocês já conhecem, tem que parear. Apple CarPlay, PlugShare, você consegue baixar o aplicativo na central, que essa central ela tem a Play Store, e esse aplicativo eu recomendo inclusive, porque ele te mostra onde tem os carregadores mais próximos. Como esse carro elétrico, é muito importante você saber onde tem esses carregadores, né? Voltando aqui, você ainda tem assistente do Google, assistente de autonomia, e olha que interessante, ele mostra que a autonomia é estimada no máximo, ou seja, você rodando na cidade, o ar-condicionado desligado e tudo mais, com essa bateria aqui de 48%, ele vai fazer até 240 km. A autonomia, segundo o meu consumo atual, que ele projeta ali mais ou menos 180 km, mas ele vai fazer aqui no mínimo 120, que seria numa condição, por exemplo, de estrada com o ar ligado. Claro que se você acelerar muito o tempo inteiro, vai até fazer menos que esse 120, mas você tem essas 3 informações. E aqui ele mostra também o que mais está usando energia. Como a gente está com o carro parado, o que mais está gastando aqui é o ar-condicionado. E aqui ele mostra o consumo em tempo real, então nesse momento aqui com o carro parado e o ar ligado, ele está gastando 1 kW, se eu não me engano, por hora. Voltando para cá, você ainda tem o status do veículo, que você consegue ver, por exemplo, a pressão dos pneus, bem que ele poderia mostrar individualmente, né? Ele só mostra quando abaixa. E aqui o serviço, então a próxima revisão é em 558 dias ou após 26 mil quilômetros. A gente já vai falar de revisões também. Que você tem qualidade do ar, você vê
como que tá o ar lá fora, ele até explica aqui para você. E aqui o manual de instruções, você consegue ver tudo pela multimídia, apesar de eu não achar ele prático, porque tudo você tem que pesquisar e às vezes você não sabe como pesquisar o termo correto, né? Mas voltando aqui, você tem então a Play Store, que aí você consegue baixar aplicativos como a Amazon, jogos também para você se divertir, Spotify, Deezer, enfim. Tem um monte de funções aqui, eu tô com a minha conta conectada, mas você conecta a sua, e tem vários aplicativos. Logicamente, não são todos do celular que são compatíveis aqui, mas você tem sim aplicativos bem legais. E agora, vamos lá, ó. Aqui a gente tem as configurações da central multimídia. Então a gente tem condução, que aí você tem o modo standard, que é o modo normal, ou o modo off-road. Esse modo off-road aqui, ó, ele aumenta a sensibilidade da direção e ativa o controle de descida, que a gente mostrou em funcionamento também nos vídeos de assistências à condução. Pilot Assist como padrão. Então, quando você clicar aqui, ele já vai iniciar primeiro no Pilot Assist para depois passar para o lado para colocar o ACC. Se você desativar, ele vai começar sempre no ACC. Lane Keeping Aid, que seria o sistema de permanência em faixa. Notificação de trânsito livre à frente, que eu avisei que quando o carro da frente anda, ele te avisa. Modo One Pedal. Esse aqui, vários carros elétricos, até mesmo híbridos, tem essa função, que assim que você alivia o pé do acelerador, ele já começa a fazer aquela frenagem regenerativa para recuperar um pouco de energia. Mas mesmo no modo automático ou no ligado aqui, eu achei esse One Pedal da Volvo muito agressivo, ele freia muito, então eu não gostei de usar em nenhum momento. Sensação do volante, eu não encontrei uma explicação para isso, mas imagino que seja aquela vibração quando o carro está saindo da faixa, alguma coisa nesse sentido, que ele te alerta. Carregando, então você tem algumas questões de carregamento. Ali, por exemplo, o limite. Você consegue colocar o limite, por exemplo, em 90% para preservar a bateria, igual ele recomenda aqui. Mas no Brasil, como tem pouca infraestrutura de carregamento, eu recomendo você deixar no 100 mesmo. Consegue definir um limite também de amperes e definir um timer para ele carregar também automaticamente, né? Você deixa ele sempre na recarga, mas programa um horário específico se você quiser. E aqui, quando o cabo está conectado, você consegue destravar o cabo. Aqui você tem configurações do som, então você consegue deixar só na dianteira, só na traseira. Esse sistema surround que eu não achei muito legal. Aqui você tem as configurações padrão, né, agudo, baixo e subwoofer. Voltando, você tem conectividade, tem Wi-Fi se você precisar fazer uma atualização, alguma coisa nesse sentido. Controles aqui, olha que interessante, isso é muito legal. Reparem que o apoio de cabeça ali atrás, ele está levantado, né? Quando eu clico aqui na central, olha o que acontece. Muito legal, né? Ele abaixa automaticamente os dois apoios de cabeça traseiros para facilitar a visão, porque a visão interna aqui é um pouco reduzida por conta do caimento cupê. Se você precisar trocar as palhetas do limpador, você aciona isso aqui para você conseguir ter acesso. O tilt down nos dois espelhos, como eu falei. Aqui ele rebateu os espelhos quando você trava o carro. Também o escurecimento automático dos retrovisores. Carregamento do celular por indução, você consegue desativar. Alarme reduzido, sinceramente não entendi o que é. Ativar ou desativar feedback seria a questão das luzes, né? Para destravar uma ou todas as portas. As informações de viagem, aquele atalho ali, desconsiderem esse consumo porque a gente está parado. Mas você pode deixar ele no manual ou naquele automático, né? Você seleciona qual você preferir. Luzes de aproximação, que são as luzes de cortesia. Condução do lado esquerdo é só para países que você dirige lá do outro lado. E aqui é a função de desligar o automóvel se você preferir. Ainda tem os perfis, como eu falei, você conecta também as suas contas do Google, da própria Volvo e tudo mais. E você consegue conectar uma chave ao perfil. E inclusive definir um limite de velocidade. Então você vai emprestar o carro para alguém, você coloca aquela chave ali para esse perfil e fala, ó, quero limitar a 120 km por hora, por exemplo. Privacidade, você tem várias configurações aí em relação aos apps, Google também. E aqui em sistema você tem as configurações padrão, inclusive você consegue ver o armazenamento da central. E aqui em outros apps, por exemplo, você consegue resetar as informações de algum aplicativo, caso ele esteja travando, algo nesse sentido. Igual mesmo um celular Android, por exemplo. Agora, pessoal, considerações sobre a central multimídia. Gostei do sistema de som, ele é bom. A central tem apps nativos, por exemplo, o Waze e também o Maps, mas ela não tem conexão Android Auto, então você não consegue utilizar o WhatsApp na central multimídia, apesar de ter o GPS integrado, né? Agora, câmeras 360, você tem essa visão de Bird View, ou você consegue selecionar a câmera que você quiser, tem uma boa qualidade, elas inclusive têm linhas de guias dinâmicas, tanto na dianteira quanto na traseira.
mas eu achei que o Rava H6 que a gente testou aqui tem uma definição de imagem ainda mais bonita e também mais funções, inclusive que na lateral tem uma projeção um pouco mais legal. Não gostei tanto assim dessa aqui do C40, mas ajuda bastante para você manobrar. Configurações da central, você consegue mudar o volume do sensor de estacionamento ou essas linhas de guias, desligar os sensores de estacionamento, desligar aquela frenagem automática em manobras. Agora, a câmera de ré, eu achei que ela fica um pouco escondida aqui no para-choque, se vocês perceberem, e tanto a traseira quanto a dianteira tem uma visão um pouco angular, então às vezes no centro aqui tá longe, mas a lateral já tá praticamente encostando, então você tem que tomar cuidado, leva um tempo para acostumar. Outra coisa legal é que o áudio da multimídia que tá tocando, ele só vai parar quando você sai do carro. Então, mesmo que você abrir a porta, ele vai continuar tocando. Quando você livrar o peso do banco, aí sim ele para de tocar a mídia. Vamos falar de preços. Hoje em dia, o Volvo C40 Recharge Ultimate 2024 custa R$ 418.950. Será que vale a pena? A gente vai falar já já. Vale citar que as cores são todas gratuitas. A gente tem nas sólidas a Cloud Blue, que seria um azul meio clarinho. Nas metálicas você tem a Onyx Black, que é preta, a Ford Blue, que é um azul bem bonito, a Silver Dawn, que é um prata, a Vapor Grey, que seria um cinza, Fusion Red, que é o vermelho, e o verde Sage Green, que é essa aqui. E você tem também a perolizada Crystal White, que seria a branca, né? Todas elas são gratuitas, isso é muito legal. E você tem também opções de interiores, né? O estofamento Connect em suede na cor preto charcoal é o padrão, que é esse aqui que vocês estão vendo. Mas tem também o revestimento em Ford Blue, disponível como opcional gratuito em todas as cores, exceto a Fusion Red, que é o vermelho, e essa aqui que é verde Sage Green. Mas quando tem esse interior azul, toda essa parte que seria em carpete se torna azul. Eu até gosto, mas depende do gosto pessoal de cada um. Citando aqui também para vocês garantia e revisões. Esse carro tem garantia de 2 anos sem limite de quilometragem. Acho pouco, né? Poderia ser 3 ou até 4 anos de garantia. Mas o legal é que o sistema elétrico e a bateria desse carro tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros para esses componentes. Bem que poderia ser ilimitado também, né? Agora, olha que legal, as revisões desse carro acontecem a cada 30 mil quilômetros ou a cada 24 meses, o que ocorrer primeiro. Para vocês verem que a manutenção de carro elétrico geralmente é bem tranquila, né? Geralmente você faz as revisões a cada 10 mil quilômetros ou 1 ano, aqui a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. Vamos conferir como que é o acabamento aqui atrás? Bom, encosto de cabeça aqui só você pôr para cima. O acabamento dos bancos é exatamente igual. Esse couro sintético nas laterais com costuras brancas. No meio é aquele suede, não camurça, inclusive aqui no apoio de cabeça. Aqui você tem iluminação também em LED. Um cabide aqui se você precisar pendurar alguma coisa. Vamos mostrar o acabamento das portas. Aqui em cima, ó, continua macio aquele acabamento em couro. Mesmo plástico lá da frente, maçaneta continua igual, saída de alto-falante, aquele material reciclado aqui também, e aqui sim tem o alto-falante nas portas, mas na dianteira não. E tem um porta-objetos aqui que se for uma garrafa pequena até cabe, mas a porta em si ela é bem pequena, né? É um pouco difícil de entrar nesse carro para quem é mais alto. Aqui você tem 2 saídas de ar, não tem controle próprio, tem 2 entradinhas USB do tipo C aqui atrás também. Portas revistas atrás dos bancos, que hoje serve como porta-objetos, mas essa peça em plástico eu não gosto, preferia que fosse tudo em couro. Aqui a visão do teto panorâmico. Agora vamos falar de espaço interno. O banco dianteiro ele está regulado para mim, que eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura, e é esse o espaço que sobra aqui atrás. É realmente bem pouco, né? Reparem que esse banco está muito mais para frente, ó. E mesmo assim, eu que tenho mais de 1,91 de altura, eu fico praticamente encostando aqui a perna nesse plástico. Algo que incomoda muito aqui atrás é esse túnel central gigantesco. Apesar dele não ter um eixo cardan, já que são 2 motores elétricos, né? Mas a plataforma, como eu falei, era de quando o carro ainda era combustão. Então esse túnel central aqui realmente é muito elevado, incomoda quem anda aqui atrás. Agora o interessante é que você tem esses porta-objetos aqui nas laterais dos bancos, dos 2 lados inclusive. Já para a cabeça a situação é essa aqui. Se eu sentar de forma mais ereta, reparem que eu estou empurrando o teto. Por conta desse caimento coupé, o espaço aqui para a cabeça não é muito legal. No XC40, como o teto é mais alto, você vai ter um espaço um pouco melhor.
Esperamos trazer uma avaliação completa dele em breve aqui no canal. Mas a gente pode concluir que o espaço interno não é o forte do C40 Ultimate. Você fica um pouco claustrofóbico aqui atrás, se você for uma pessoa grande assim como eu sou. Vamos falar então de porta-malas. Bom, vou abrir aqui na chave para vocês, mas ele tem também aquela abertura passando o pé ali embaixo. Segurando aqui, ó. Abertura totalmente elétrica, e vamos falar dos detalhes para vocês. Primeiro falando do acabamento. Você consegue abrir aqui, se você quiser colocar um objeto mais profundo, né, para ele entrar ali na cabine. Aqui o piso você consegue fazer uma divisória, então se você não quiser que as coisas fiquem rolando aqui, você tem um espaço um pouco menor, ou também você tem o acesso aqui para o carregador. Vem com o carregador, é do tipo industrial, porém, então você não vai conseguir carregar numa tomada convencional. E ali você tem mais um espacinho caso você queira guardar algumas coisas. O tampão aqui eu esperava que ele fosse um pouco mais refinado, mas ok, somente um pequeno detalhe. E você tem 4 ganchos aqui se você quiser amarrar alguma coisa no carro. Tem iluminação aqui dos dois lados, mas infelizmente não é em LED. E ainda você tem esses ganchinhos de plástico aqui. Mas vamos falar de capacidade. Bom, segundo a Volvo informa, esse porta-malas tem 413 litros em VDA ou 489 em litros líquidos. Lembrando que líquidos eles consideram até as frestinhas dos parafusos, então VDA é muito mais real. E ela informou pra gente também que com os bancos reclinados você tem uma capacidade de 853 litros em VDA. Agora em litros líquidos é 1205 com os bancos rebatidos, bastante coisa, né? Para efeito de comparação, o BMW iX1 tem 490 litros, não encontrei sem VDA ou litros líquidos, e o Mercedes-Benz EQA 250 tem capacidade para 340 litros. Aqui lembrando 413, e o EQA também está em VDA. Então uma vantagem aqui próximo do concorrente da Mercedes. Mas aqui a gente tem uma coisa legal. Além dos botões aqui que você pode trancar ou apertar para ele trancar e em seguida travar o carro, você ainda tem algo lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Abrindo aqui o capô, olha só o que a gente encontra. Não tem manta acústica, afinal o carro é elétrico, não vai produzir ruído de motorização, mas tem 2 braços pantográficos, até porque esse capô é um pouco pesado e é bem grande, então isso ajuda bastante. Você tem aqui o bocal para você colocar o líquido que espirra no vidro. E olha que interessante, você tem um espaço aqui na frente, que a gente chama de frunk, né, que é praticamente um porta-malas dianteiro. Esse aqui tem capacidade de 31 litros, mas a Volvo não especificou se é em VDA ou litros líquidos. Mas isso é muito interessante porque você não precisa sempre abrir o porta-malas. Algumas compras menores você coloca aqui na frente. E puxando aqui o assoalho, você tem o kit de reparo, porque esse carro infelizmente não tem step, nem do tipo temporário. Então se acontecer alguma coisa, dependendo do furo que você realizar no pneu, você consegue utilizar o kit de reparo. Agora, dependendo da gravidade do problema, não tem jeito, vai ter que voltar de guincho. Bom, pessoal, chegou a parte mais divertida dessa avaliação, que é o test drive, né? Vamos lá conferir como que é na prática dirigir o Volvo C40 Ultimate P8. Vamos lá, saindo aqui, lembrando que não vamos fazer uma média de consumo, porque a gente já fez um vídeo dedicado a isso aqui no canal. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é, gosto muito desse volante, tem uma boa empunhadura, também um couro de excelente qualidade. Me desculpem pelo barulho aqui do ar-condicionado, porque como eu falei, ele é um pouco ruidoso e tá muito quente aqui hoje, tá marcando 33 graus. Vamos lá, vamos falar um pouco de suspensão. Bom, andando aqui de forma bem tranquila, a gente não percebe muito, mas passando por ruas um pouco mais esburacadas e alguns desníveis, ela é muito barulhenta. Vou tentar mostrar, ó. O que acontece, pessoal? Eu ouvi dizer que praticamente todo Volvo é assim, que a suspensão ela não é dura, mas ela tem um acerto um pouquinho mais firminho, legal, dá uma condução dinâmica para esse carro, mas também por conta disso ela faz muito barulho. E as rodas são aro 20, né? Então o pneu é um perfil um pouco mais baixo também, né? Então prejudica um pouquinho o conforto. Em geral eu até achei esse carro confortável. Agora o problema é realmente o barulho da suspensão, isso me incomodou bastante. E a gente tem que lembrar que esses carros aqui não foram projetados para andar no Brasil, né? Eles vão até bem, mas eles são mais voltados para a Europa, né? Um carro sueco, né? Como eu falei, produzido na Bélgica atualmente. Então
nesses pisos onde você não tem muito desnível, na estrada, por exemplo, num asfalto bom, o carro é perfeito, super confortável. Agora, naquelas condições, como eu falei, que tem muito buraco e tudo mais, o barulho realmente incomoda bastante. Você tem a impressão de que tem uma bandeja solta, algo nesse sentido. Não é legal. E os bancos também são confortáveis, então você, como eu falei, nesses pisos melhores, você tem uma condução muito boa. Vamos lá testar a dinâmica? Vamos descer aqui um pouco mais rapidinho. Muito na mão, né, pessoal? Ó, vocês podem perceber que ele aponta rápido, né? Ele tem uma direção precisa e realmente não tem muita rolagem de carroceria. Afinal, o peso fica mais baixo. É um carro também com centro de gravidade baixo, como eu falei, e uma dirigibilidade bem apurada, uma suspensão um pouco mais durinha e tudo mais. Vão livre de 17,7 centímetros, então a gente passa na valeta aqui, ó. Valeta bem grande, a gente passa bem tranquilo. Por conta do perfil dos pneus um pouco mais baixo, é legal você ter cuidado em alguns buracos ou valetas mais profundos, tá? Porque você pode criar bolha no pneu ou acabar até mesmo rasgando o pneu, dependendo do problema. Mas olha a suspensão. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas realmente bastante barulhenta. Ó, vamos dar um meio pedal aqui para ver o desempenho. Muito bom, né? A gente vai testar ali no local de sempre o desempenho total desse modelo, que já adianto para vocês, é impressionante, tá? Uma das coisas que eu mais gostei aqui no Volvo C40. Isolamento acústico, eu achei bom, mas considerando ser um Volvo também pela faixa de preço, na estrada eu esperava um pouco mais. Ele entra um pouco ainda de barulho de vento, que eu esperava que não entrasse, mas ainda assim é um bom isolamento acústico. Agora, esse carro tem uma questão curiosa, que ele, apesar de ser elétrico, então ele não faz barulho de motorização, ele emite um som externo justamente para avisar os outros motoristas e também pedestres. Não gosto muito disso, sendo sincero, porque mesmo aqui dentro da cabine você escuta bastante esse é difícil reproduzir, né? Mas ele fica um barulho um pouco diferente, né? Então não acho legal. Preferia que ele ficasse mais silencioso. A posição de dirigir eu gostei. Eu coloquei o banco aqui o máximo para baixo, o máximo para trás. Mesmo assim, ele ainda fica um pouquinho alto, então você tem uma pegada um pouco de crossover, você senta um pouquinho mais alto. Porém, eu achei uma posição legal aqui para dirigir, tanto de forma confortável quanto numa forma mais esportiva. Vamos lá mostrar o desempenho, ó, pé no fundo. Pessoal, isso aqui anda muito, muito mesmo. O desempenho desse carro é excelente. A gente não tem modos de condução, então você não tem como selecionar um modo esporte, tudo mais, só aquele modo off-road que eu mostrei pra vocês. Mas a todo momento que você dá um pé no fundo, ele responde muito rápido. Vamos mostrar aqui de novo, ó, pé no fundo. E ele já avisou até mesmo do alerta de colisão frontal ali. Mas realmente é muito agressivo, ó. Vamos lá, 37 por hora, pé no fundo. Incrível, né, pessoal? Muito bom mesmo. Agora, o que eu percebi é que aparentemente, quando o carro está abaixo de 30% de bateria, ele fica mais manso. Ele parece não ser assim tão brutal. Agora, principalmente acima dos 50%, ele fica realmente incrível. É um desempenho muito bom. E falando de economia, é difícil você conseguir ser econômico com esse carro, porque é difícil você ter maturidade com ele. Ele te instiga a acelerar, ele praticamente pede para você acelerar. Então você andar no modo mais confortável, com mais paciência, é um pouco difícil com esse carro. E assim você prejudica o consumo, né? O elétrico, ele é muito sensível a essa questão de consumo. Então, ar-condicionado ele vai gastar muito mais eletricidade, né? Mais bateria. Até mesmo farol, seta, multimídia, ele tem aquela bateria de 12 volts, né, de chumbo ácido, mas essa bateria é recarregada pela bateria de alta tensão, aquela com 75 kWh. Então, não tem jeito, pessoal. O elétrico é bem sensível ao consumo de combustível, até mesmo temperatura. Hoje que está um dia quente, pode ser que ele gaste mais bateria por conta disso. E ainda mais pisando
esquece, você não vai conseguir um consumo bom. Tanto que nesse percurso aqui, ó, a gente está em 32,2 kWh a cada 100 km. É uma média bem alta de consumo de combustível. Alta no sentido negativo, tá? Quanto menor for esse número, melhor ele é, porque ele gasta menos quilowatt. Então realmente não tem milagre, é um carro que anda muito, mas se você utilizar essa potência dele, esqueça o bom consumo. Você vai precisar recarregar com bastante frequência. Outra coisa legal que a gente pode comentar aqui é que ele tem um indicador de energia ali no painel, então ele mostra o quanto você está consumindo ou então regenerando através dos freios. Não sei se vocês conseguem ver, mas ali abaixa o ponteiro, indicando que a gente está fazendo uma recarga de energia para a bateria. Vamos lá, pessoal, mais uma pisadinha leve aqui, ó. Muito bom. Vamos entrar um pouquinho mais rápido aqui nessa curva para ver a estabilidade dele. Canta um pouco de pneu, normal, carro bem pesado, né? Mas vocês podem ver que os controles seguram muito bem. Em geral, é um carro muito bem construído, com uma dinâmica muito boa. Agora, conseguem escutar? Aqui onde o piso é bem desnivelado, faz muito barulho de suspensão. Com certeza é uma das coisas que de longe mais me incomodaram aqui no convívio de uma semana com o C40 Ultimate. Última pisadinha. E o bom é que ele também freia muito bem, assim como ele acelera, né? Mas pessoal, comenta aí embaixo as suas impressões sobre o test drive do Volvo C40 e vamos lá para a conclusão, entender se vale a pena ou não comprar esse modelo. Mas vamos lá então para a conclusão, vale a pena ou não comprar o Volvo C40 Ultimate? Bom, vamos começar pelos pontos positivos. Sem sombra de dúvidas, segurança, desempenho, vocês viram que é incrível, acabamento, conforto interno, em geral os bancos são bem confortáveis, enfim, é um carro prático, tem bastante porta-objetos, inclusive menciono também como ponto positivo a praticidade, né? Um carro que não é muito difícil de você usar. Dirigibilidade também é um ponto de destaque, ele é muito gostoso de dirigir, não cansa. Custo-benefício, eu acho que pelo preço ele entrega bastante coisa. O design, apesar da traseira incomodar algumas pessoas. E sem dúvidas também os sistemas semi-autônomos que funcionam muito bem. Agora, pontos negativos. Eu acho que o principal é o minimalismo exagerado da Volvo. Porque, como eu falei, não tem nem personalização no painel, na central multimídia, não tem Android Auto. Então, algumas coisas minimalistas são boas para o sentido de uso, né? Fica mais fácil de usar. Mas, considerando ser um carro de marca premium, um carro caro, inclusive, eu esperava que ele tivesse mais refinamento e mais detalhes, digamos assim. Como ponto negativo, eu posso citar também que a lista de equipamentos ela é somente mediana. Quando a gente fala de uma marca premium como a Volvo e um modelo de 420 mil reais praticamente, eu esperava que ele tivesse todos os equipamentos e um pouco mais, mas faltou, por exemplo, aquecimento e resfriamento dos bancos, head-up display, iluminação interior em LED, porta-luvas refrigerado, modos de regeneração da bateria, infelizmente só tem o Ampere, que como eu falei, muito agressivo, reconhecimento de placas de trânsito, Park Assist não é um item que faz falta no dia a dia, mas que o Haval, por exemplo, tem, então considerando o preço deveria ter também, Android Auto, iluminação ambiente colorida no interior, persiana do teto e modos de condução. Você só tem aquele modo off-road que raramente você usa, né? Continuando nos pontos negativos, painel de instrumentos devido à simplicidade exagerada, suspensão que, como eu falei para vocês, é muito barulhenta, e o espaço interno que também não é muito bom. Mas para a gente conferir se vale a pena ou não, a gente precisa citar os concorrentes elétricos do Volvo C40. A gente pode citar o próprio XC40, que é o irmão desse carro aqui, que é um pouco mais barato, que na versão Ultimate também com tração nas 4, custa 406 mil reais mais ou menos. Tem também o BMW iX1 xDrive 30 M Sport, também com tração nas 4, por 435. Lembrando que o BMW tem até 313 cavalos e 50,4 kg de torque. Existe também o Mercedes-Benz EQA 250, que custa 481 mil reais. E olha que diferença, ele não tem tração nas 4, é somente tração dianteira, e tem somente 190 cavalos e 39,3 de torque. E aí eu posso até citar, por questão de preço, o Ford Mustang Mach-E GT Performance, que é o crossover elétrico, né, do Mustang. Custa 486, também bem mais caro que esse carro, mas para quem paga 420
obviamente, para chegar nos 486 não é uma diferença tão gigantesca. E lá ele tem 487 cavalos com 87,7 de torque. Ele tem um porte maior, mas ele se aproxima em desempenho e preço aqui do C40. O desempenho é até melhor no Mustang, né? Como eu falei, tem a diferença de preços, né? Então, a conclusão é o seguinte: se você não vê problema nos pontos negativos que todos os carros elétricos têm, eu acho que vale muito a pena você comprar o Volvo C40 Ultimate devido ao custo-benefício. Ele deve sim algumas coisinhas, mas entrega uma motorização fantástica, assim como desempenho, por um preço muito mais atraente que os concorrentes. E o C40 ele é muito gostoso de dirigir, principalmente pelo desempenho e por um valor muito próximo de carros como um Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, que custa R$400 mil, o Toyota SW4 também, que custa acho que 440, é até mais caro que esse carro nas versões de topo. Você leva um 100% elétrico com muito desempenho, um excelente acabamento e uma construção bem refinada em quesito geral. Ao meu ver, o único grande problema do C40 é ser 100% elétrico, porque a infraestrutura de carregamento no Brasil ainda é ínfima. Porém, é uma excelente opção para um segundo carro da família ou até mesmo para quem não costuma ir muito longe com o carro, né, viajar a longas distâncias. Tirando essa questão de ser elétrico, ele poderia melhorar somente no barulho de suspensão e ter uma lista de equipamentos ainda mais recheada. Afinal, falando de um Volvo, esperamos que ele tenha tudo e mais um pouco, como eu falei. Só que o C40 ele não tem esse um pouco a mais, entendeu? Ele é muito completo, mas poderia ser ainda mais refinado na lista de equipamentos. Em resumo, é um excelente custo-benefício, por sinal, consideravelmente mais barato que os concorrentes mais próximos. E, é claro, recomendo que você tenha um wallbox em casa, porque se você não tiver, assim como eu, você vai acabar sofrendo, tendo que carregar esse carro em locais públicos. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a Volvo por terem emprestado o C40 para a gente testar aqui durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue fazer avaliações tão completas aqui no canal para vocês. Esse é o primeiro empréstimo com a Volvo, mas espero que venha muitos outros aí pela frente. Então fica aqui minha expressão de carinho e gratidão por todo o time de comunicação com a imprensa da Volvo Cars no Brasil.